Este é um documentário sobre as pessoas que sobreviveram à Covid-19. Iniciaremos com a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. E ouvindo isto, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Um breve panorama sobre a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto causado pelo novo coronavírus, o Covid-19, constituiu uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a organização caracterizou o Covid-19 como uma pandemia. Foram confirmados até agora mais de 2.700.000 casos no Brasil. Dentre este número, mais de 93 mil mortes e quase 2 milhões de casos de recuperados. Vejamos agora o relato de 3 pessoas que sobreviveram à Covid-19 e, ao final, uma palavra de esperança com Dom Jair Rodrigues. A paz do Senhor. Meu nome é Simone, tenho 73 anos, sou do lar. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês do que passei. Tive Covid-19, passei por um momento de aflição, sempre pedindo a Deus que me desse forças para superar o momento. Fui para o Hospital São Bernardo, depois de ter passado mal em casa. Chegando lá, fiz todos os exames. Foi falado que eu estava contaminada. Fiquei na espera e depois fui transferida para um hospital em São Paulo. Chegando lá, novos exames, mas por incrível que pareça, eu estava serena, tranquila, porque às vezes vem situações na vida da gente que a gente não sabe lidar muito bem. Mas com tudo que a gente estava assistindo e vendo pela televisão, tantas mortes, tantas famílias sofrendo, com perda dos seus entes queridos, eu me comportei de forma que até hoje ainda não entendo. Aquele leito de hospital, num quarto, sozinha, eu tive a oportunidade de saber que nós temos e servimos a um Deus poderoso. Em todo o tempo Ele estava do meu lado, me dando tranquilidade e paz. É difícil, é sofrido. Quando a gente é acometido por uma doença que a gente não sabe, a gente depois só vê através de noticiários o enorme tamanho dessa doença, da força que ela veio devastando tantos e tantos países por pessoas que foram cometidas por ela. Mas diante da grandeza do meu Deus, eu tive a certeza que nada me abalaria. Eu me levantava sozinha e as pessoas no hospital, as enfermeiras, a equipe maravilhosa que cuidou de mim, falaram: não é possível. Ela levanta sozinha e se banha sozinho. O meu médico, o que estava mais à frente do meu problema, ele falava: não está sentindo nada, não te dói nada. Mas eu sabia, em todo o tempo, que eu estava ali sustentada pela mão do Deus poderoso e soberano. O Deus que cuida dos seus filhos. O Deus que sabe
que tudo aquilo era para a honra e glória do seu nome, que eu iria glorificar cada vez mais o seu poder e saber, Senhor, a todos que a mão de Deus estava estendida, que era a mão de milagres que estava me sustentando. Saí de lá caminhando, saí de lá mais fortalecida, crendo e acreditando que o nosso Deus tudo pode. Ele é o nosso Deus do impossível. Oh, Senhor Deus, estou tendo a oportunidade de glorificar mais uma vez o teu nome e saber que o Senhor é o nosso Deus. Essa doença veio, mas na hora exata, no momento de Deus, a sua mão vai ser levantada e tudo vai ser acabado. Tudo vai terminar para a honra e glória do seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus que cuida, é o Deus que trata, é o Deus que restaura, é o Deus que fortalece. E hoje, diante de vocês, eu posso lhe mostrar a força de um Deus. Oh, Pai poderoso e soberano, eu te louvo e te agradeço por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer por essa existência. Em nome de Jesus. A paz, irmãos, eu sou a Carmen, tenho 50 anos, sou professora e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o que eu passei durante este ano, vítima da Covid-19. Logo no início, quando nós começamos a assistir os noticiários pela televisão, eu me choquei um pouco, fiquei bastante preocupada, porque eu jamais tinha sido dispensada do trabalho por conta de qualquer outra doença que fosse. E pensando que nós teríamos que ficar isolados, teríamos que manter isolamento dentro das nossas casas, eu achei por bem ficar na casa da minha mãe, porque assim, tudo que ela precisasse eu estaria lá e poderia estar ajudando. E vou ser sincera, vou confessar que eu tive muito medo. Então, fui para a casa da minha mãe, eu e os meus filhos, ficamos lá até o mês de abril e foi quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Eu tive febre, mas nós achávamos que era uma gripe comum e quando eu percebi que essa gripe não passava, que essa febre não passava, aí eu achei por bem me isolar na minha casa. Aí eu fui para minha casa, sozinha, esse é o grande problema também dessa doença, a solidão, o isolamento. E eu fui para minha casa e a febre não baixava, eu perdi o olfato, perdi o paladar e passei a não me alimentar direito. Tive o apoio de várias pessoas que me mandavam alimentação, que ligavam para mim todos os dias. O quanto isso foi importante. Você saber que você serve numa igreja onde verdadeiramente nós somos corpo. Eu recebia mensagens diárias dos irmãos, dos pastores da igreja, perguntando como eu estava. E eu fiquei por 7 dias isolada na minha casa. O quadro, ao invés de melhorar, ele piorou. Eu já não me alimentava direito e aí, num desses dias, eu resolvi ir para o hospital, porque eu percebi que eu não estava bem. Foi quando eu tive um desmaio, indo para o hospital. A minha sorte é que eu consegui pisar no freio, no farol, e foi quando eu desmaiei e tive a ajuda de uma enfermeira. Mas essa me levou de volta para minha casa. Aí, passado 2 dias, uma amiga me levou ao hospital, foi quando foi diagnosticado que eu estava verdadeiramente com Covid. Fiquei internada por 12 dias, sendo que desses 12 dias, 6 foram na UTI.
Agradeço a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, pelos médicos, enfermeiros, toda a equipe do hospital que me tratou com muito carinho, muito zelo, mas eu creio que em todo esse tempo não eram as pessoas que estavam cuidando de mim. Tinha uma mão sobre mim, era a mão de Deus me guardando, me protegendo. E quando o médico falou para mim que eu estava próxima de ter alta, eu tive a notícia de que a minha mãe tinha sido infectada também com o vírus, porque eu tinha transmitido já para toda a minha família, minhas irmãs, minha irmã, minha sobrinha, meus filhos. E a minha pressão subiu por conta disso e eu fui obrigada a ficar mais dias no hospital. Mas hoje eu estou aqui contando um pouquinho disso para vocês. É um privilégio para mim saber que eu venci o Covid, saber que eu fui cuidada por um Deus soberano, maravilhoso, poderoso, que ainda nos dias de hoje Ele faz milagres. Agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por estar aqui podendo contar isso para vocês. Não foi fácil, mas Deus, Ele cuida dos seus. Eu só tenho a agradecer e agradecer também por essa oportunidade de estar aqui hoje, em nome de Jesus. Louvado seja Deus e que a cura venha, né? Eu sei que as coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, e tudo tem um propósito. E eu acredito que o propósito de Deus era me deixar mais próximo a Ele, porque eu nunca busquei tanto ao Senhor como nesse período. Amém? Olá, que a paz seja com todos. Me chamo Paulo César, mais conhecido como Paulinho. Todos são próximos aí, somos amigos íntimos. E eu estou aqui hoje para contar a você como sobrevivi ao Covid-19. Atualmente eu trabalho na indústria farmacêutica e aquele dia 27 de abril ele marcou a minha vida. Eu acredito que para sempre, não só para mim, como para os meus familiares, mas eu fui trabalhar como um dia comum, numa sexta-feira, e eu não tinha sintomas nenhum. E eu estava bem fisicamente. Só que depois do almoço eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. E aí já veio o cansaço, já começou a me dar febre muito alta. E aí você está no meio de uma pandemia, você não pode parar de trabalhar, porque o ramo que você trabalha é mais do que essencial, porque é uma indústria farmacêutica, no momento de uma pandemia, é o momento que mais se necessita de medicamento. E aí, obviamente que a gente fica temeroso, porque é uma doença severa, um vírus que vem para devastar, ele não vem simplesmente como uma simples gripe, só para assustar, ele vem para matar esse vírus. E quando eu saí do meu trabalho, após as 16 horas, eu vim no trânsito já muito ruim, passei uma noite muito intensa, porque foi muita febre, e ainda assim eu acreditava que poderia ser somente uma gripe, né, viral, e que aquilo ia passar. Eu comecei a tomar antigripal, e parece que aquilo começou a intensificar muito mais, né? No sábado, no domingo, e eu fui decaindo, eu fui ficando pior, os sintomas foi ficando muito mais intenso, e aquilo começou a apertar o meu coração, e a minha mente já começou a ser dominada por um medo que eu nunca tive antes. Quando foi na segunda-feira, eu tive que ser hospitalizado, porque a minha condição física já não suportava mais, né? Era muita dor, e eu não sei se o medicamento que eu tomei, talvez o vírus reagiu de forma contrária,
Eu não sou muito leigo nisso, mas acredito que pode ter sido isso também. Foi quando eu peguei o meu carro, me dirigi até o pronto-socorro e aí no meio do caminho eu senti uma dor muito forte no peito, o coração acelerou muito e eu comecei a desfalecer. Graças ao bom Jesus que sempre esteve comigo e eu acredito que sempre estará, o Espírito de Deus, ele me ajudou a chegar próximo à casa da minha irmã, que me socorreu no momento que eu já estava desfalecendo. Eu fui levado até o pronto-socorro e lá eu tive os primeiros cuidados e tal. E graças ao bom Jesus eu não precisei ficar internado, né? Fiz o exame na segunda-feira e fui para casa, fiquei em casa. E aí os dias parece que a cada dia foi intensificando cada vez mais, né? Teve momentos que eu achei que eu ia ter que voltar para o pronto-socorro novamente e recebendo notícias que os meus irmãos e minhas irmãs também estavam sendo acometidos dessa enfermidade. Até que na quarta-feira, quando eu abri o resultado pela internet e eu vi a pior palavra muito dura. Tinha sido positivo, né? E a gente crê, a gente ora que Deus ele vai estar conosco, né? De repente você vê aquilo aí, você olha para sua família, você olha para o seu filho. Não é que eu deixei de crer, mas eu temi. Falei, será que eu vou passar por isso? Será que então as promessas de Deus já acabaram na minha vida? Porque jamais, em absoluto, enquanto as promessas de Deus não tivessem sido findadas na vida de uma pessoa, ela não vai morrer. Não vai morrer. Foi então que Deus me deu essa palavra. O Salmo de capítulo de número 94, os versos 17, 18 e 19. Foi quando o Espírito de Deus me visitou dentro do meu quarto isolado. Naquela guerra de mente, uma guerra terrível que eu nunca passei aquilo. É como se a morte estivesse ao seu lado o tempo inteiro te esperando. E o Salmo, o Espírito de Deus falava comigo o seguinte: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Verso 18: o Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. Os dias que se seguiram foram intensos e foram dias de glória. Eu pude conhecer um pouco mais o Deus a quem eu sirvo. Então, se o seu coração hoje não tem esperança, se você por um momento você apagou a esperança do seu coração, da sua alma, saiba que Deus ele pode sim, mesmo que seja um vírus mortal, ele pode através da sua palavra, pode através do sacrifício de Cristo alcançar a sua vida. Então hoje, através desse testemunho, que a esperança que outrora vier a ser enterrada no seu coração, que através desse simples testemunho você possa então reviver novamente a sua esperança em Cristo. Eu agradeço a oportunidade a Deus e a você. Muito obrigado.
O principal objetivo deste nosso documentário é te trazer uma palavra de esperança a partir daquelas pessoas que passaram pela grande doença do Covid-19 e sobreviveram com a graça de Deus. Acerca da esperança, eu tenho para você duas palavras. A primeira palavra é: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vireis e passareis a orar a mim, e eu então vos ouvirei, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E a segunda palavra que eu tenho para você é: eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis na história de todo mundo, mas sei que no tempo de Deus, todo esse movimento dessa doença vai cessar, então poderemos voltar a nos encontrar e voltaremos a sorrir. Até lá, permaneça em fé, permaneça em esperança em Deus. Fique com Deus e eu creio que vamos nos encontrar.